Esse aqui é um tutorial para a gente falar um pouco sobre a diagramação da coleção Cognoscer, os cadernos de pesquisa do IFG. Então, eu já estou aqui no InDesign, mas eu vou abrir aqui no arquivo. Primeira coisa, a gente tem esse checklist aqui em PDF, que também pode ser visto pelo celular para ajudar aí na hora do fluxo de trabalho. Aí a gente vai acompanhando esse checklist e verificar como a gente vai fazer o processo de diagramação aqui. A gente vai trabalhar aqui nos textuais, nos artigos, que é onde a gente vai ter mais trabalho, né? No nosso caso aqui, nos pré-textuais, a capa, ela tem um processo à parte. Falsa folha de rosto também é feito lá junto com a capa. A ficha catalográfica vai ser só alterar as informações, bem como o sumário. E a apresentação também muda pouca coisa. E aqui nos pós-textuais é basicamente os créditos, né? Então não vai ter muita dificuldade. A primeira coisa é organizar arquivos e links nas pastas. Eu vou mostrar para vocês só um exemplo, né, de como é que está a nossa última versão. Então a gente tem aqui dentro da pasta esses 00 originais, que são os arquivos originais enviados pelos autores dos artigos. Aqui é a preparação, que é a parte a primeira revisão do texto, e a gente trabalha com essa pasta diagramação. Se a gente tiver mais outra etapa, né, a gente numera aqui justamente para a gente acompanhar as etapas do trabalho. A gente teria, por exemplo, aqui depois uma terceira etapa de revisão e uma quarta etapa de diagramação final. Mas a gente ainda não chegou nessa parte, então a gente tem aqui uma pastinha para capa, tá aqui, nesse caso é uma capa feita no Illustrator, então a gente puxa direto o próprio arquivo do Illustrator para o InDesign na hora de fazer a capa. Os capítulos, aqui é onde a gente organiza o conteúdo do texto, e aí aqui o conteúdo, eu gosto sempre de que basicamente os mesmos arquivos aqui da preparação, só que eu trago para cá para ficar mais organizado e a gente não ter nenhum problema aí de backup e de alteração dos arquivos. Então tem aqui os artigos também organizados numericamente e o arquivo do sumário. Então, feita a organização dos links e pastas, a gente vai fazer a parte, né, dos pré-textuais e depois os textuais, que vai ser o foco desse tutorial aqui. Então a gente vai começar aí o processo de diagramação dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, né? Esse checklist vai servir para as 3 etapas aí à medida da necessidade. Primeira coisa, você vai ver que tem essa pasta modelos e tem esse arquivo aqui. Esse é o arquivo que a gente vai trabalhar, o arquivo de modelo cognoscer e textual. Depois vai ter aqui também o pré-textual e o pós-textual. O modelo textual, você vai dar 2 cliques, ele é um arquivo de modelo do InDesign. Então, quando o arquivo abrir, você já vai perceber que aqui ele é um sem título. Ele é um arquivo novo. Então, por exemplo, a gente vai salvar aqui T2 cognoscere textual. Aqui nas páginas, a gente tem 3 páginas mestre aqui no nosso arquivo de modelo do Cognoscere. Tem o grid, capitular e artigo 1. Então, o grid, basicamente foi só a matriz que a gente usou para criar o restante das páginas mestre, que a gente fez um projeto gráfico, isso daqui já é uma coisa consolidada, né? Primeira coisa, então, eu sempre vou começar aqui com uma página capitular. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso checklist só para... tá. A primeira parte aqui é importar o texto. Antes disso, só mostrar para vocês qual que é a estrutura básica. Então, a gente tem uma página capitular, sempre a página ímpar, com estilo capitular. Vou retirar aqui só para você perceber que a gente tem aqui esse círculo e essas 3 caixas de texto aqui, elas estão travadas e a gente vai trabalhar a partir delas. E aí aqui embaixo, em tese, é onde a gente vai colocar a página mestra do texto. Bom, então vamos lá para o nosso checklist. Primeira coisa que a gente faz aqui no nosso checklist, importar texto do Word para a página capitular de início da respectiva seção, né? Ctrl D para poder fazer a importação. Mas a primeira coisa, vocês estão vendo aqui, ó, eu estou clicando e não acontece nada porque as caixas de texto estão travadas dentro da página mestra. Eu preciso liberar elas aqui para eu usar. Então, eu vou segurar o Shift, o Ctrl e dar um clique em cima da primeira caixa de texto. Como elas estão encadeadas, automaticamente todas as caixas de texto vão ficar disponíveis. É muito importante isso, que a gente sempre trabalha com esse encadeamento do texto, porque a gente pega todo o texto de uma só vez lá do Word e ele vai refluir de acordo com a nossa necessidade aqui. Bom, a segunda coisa que a gente precisa fazer aqui
é atribuir o capítulo. Você está vendo esse círculo aqui, essa hashtag, que é a marcação de parágrafo, mas na verdade, se a gente, visualização de superimposição, que a gente faz a pré-visualização de como é que vai ser isso impresso, Shift, Ctrl, Alt, Y, para exibir o modo de exibição de impressão. A gente não tem nada aqui, o círculo está vazio. O que é esse círculo? Esse círculo é onde aparece a numeração do capítulo do livro. E como é que a gente faz para colocar essa numeração do capítulo? Ela é colocada de maneira automática, atribuindo a seção. Então eu vou clicar com o botão direito em cima da minha página, capitular, quando eu começo um capítulo novo do livro, e vou vir aqui, opções de numeração e seção. Quando eu clico aqui, vai aparecer aqui essas informações, mas eu só preciso vir aqui, marcador da seção e colocar o número do capítulo. A gente vai diagramar aqui o capítulo 3 desse livro. Então, já vou colocar aqui marcador de seção 3. Dou OK. Ele já aparece aqui automaticamente. Você já pode ver a numeração do capítulo. E aí, aqui na minha primeira caixa de texto, vou dar um duplo clique. Vou dar um Ctrl D, que é importar. E vou lá no arquivo que eu já previamente separei. Aqui, artigo modelo. Ignorar, tá aí o nosso texto. Uma coisa bacana desse texto aqui especificamente é porque o arquivo original no Word ele já veio previamente formatado com os mesmos estilos. Isso vai poupar muito trabalho, mas pode ser que nem sempre isso aconteça. Uma coisa muito interessante de fazer sempre que a gente está diagramando um livro é abrir o arquivo original para a gente acompanhar e ver se as hierarquias de título estão certas, com a disposição das imagens, enfim. Vou deixar também esse arquivo do Word aberto aqui para a gente acompanhar o livro. E aí, como que funciona a organização do texto aqui? Essa primeira caixa de texto ela é exclusiva para o título 1. Então, a gente não vai colocar mais nada que a não ser isso. Você pode ver que o nome dos autoras estão logo aqui abaixo e o texto já está continuando. A gente precisa tirar isso daqui. Como é que a gente vai fazer isso? Na verdade, automaticamente, eu só preciso pegar esse primeiro autor aqui, que ele está com o estilo autor, e atribuo o estilo autor início, que aí ele já vai para o início da próxima caixa de texto e já vai fazer o refluxo bonitinho do jeito que a gente queria que fizesse aqui desde o início. Bom, aí a gente vai fazer já uns processos de formatação. Antes disso, mostrar para vocês o que aconteceria, por exemplo, se a obra tivesse 4 autores ao invés de 2. Né? Como a gente colocaria o nome dos autores? A gente criaria uma outra caixa aqui do lado. Então, como é que é o processo? Basicamente é o seguinte, você vai selecionar a caixa de texto dos autores, lembrando que é o seguinte, né? Essa primeira caixa de texto é para os títulos, a segunda caixa de texto, os autores, e o texto começa a partir dessa terceira caixa de texto nessa página capitular. Então, eu vou pegar essa caixa de texto aqui dos autores, vou segurar a tecla Alt, vou arrastar e criar uma cópia da caixa de texto e vou posicioná-la aqui dentro do meu espaço do grid, né? Eu coloquei aqui para reexibir o grid só para ver o local onde eu tinha que posicionar certinho os nomes. Nesse caso aqui eu vou recortar, mas se fosse um caso normal, você ia meramente apagar o conteúdo dessa caixa que você copiou, porque ela é uma mera cópia, o texto não está refluindo. Repare que aqui a gente tem o encadeamento dessa caixa, olha só, vai para essa caixa aqui de baixo, que vai para a caixa grande aqui de baixo. Essa caixa ela está isolada, ela não está refluindo para lugar nenhum. Então eu peguei o texto que estava dentro dela, só para usar como exemplo, para a gente supor que tem 4 autores, vou vir aqui embaixo e colocar os outros autores aqui. Vou só ter que fazer uma modificação, porque esse aqui está autor início, e como ele não está no início, então eu vou só atribuir autor mesmo normal. Beleza, significa que agora eu tenho os meus 4 autores, olha só. Essa caixa não está participando da jogada ainda, então eles estão refluindo aqui dentro da caixa onde é para ficar só o texto mesmo do conteúdo da obra. O que eu vou fazer? Eu vou incluir essa caixa de texto no encadeamento. Então, eu vou pegar o encadeamento aqui, ó, que vem logo da caixa de título, vou clicar aqui nesse nó aqui, que é o que determina o encadeamento do texto, e vou clicando nele e vai aparecer esse íconezinho aí de linkagem, né, de uma correntezinha. Eu vou clicar nessa caixa de texto que está vazia,
automaticamente ele já colocou os meus 4 autores dentro das caixas de texto, porque já estava previamente organizado mais ou menos. Bom, aqui a gente está com um pequeno problema nos subtítulos aqui, porque não está com a formatação correta. Olha só, está com um maisinho aqui. Então a gente vai segurando o Alt, clicar novamente autor descrição, para poder limpar o que veio de errado do Word na formatação. E aí ele vai ficar com a formatação correta. Outra coisa que acontece aqui também é que, perceba que ele está com essa cor diferente, porque ele dá um link, né, de enviar e-mail. A gente vai mexer nesses links daqui a pouquinho. Mas a primeira coisa é o seguinte, o Word traz esse estilo aqui, ó, de hiperlink, um estilo de caractere, que é o que dá a cor azul e o sublinhado. Só que a gente usa um outro estilo aqui. E como ele está com diferença no nome, está com H maiúsculo, o estilo correto em português, né, com I, não com Y, e com H minúsculo, ele vai dar essa diferença. Então, sempre que você começar a diagramar um novo capítulo, você vai observar se veio esse estilo do Word. E quando o estilo é importado, aparece esse ícone dessa setinha aqui logo na frente do estilo. Eu vou simplesmente deletar o estilo. E ele vai abrir essa caixa aqui, ó, de exclusão do estilo de caractere. Vou excluir esse estilo e substituir pelo estilo hiperlink que eu já tinha previamente aqui no arquivo modelo do InDesign. E aí ele já vai aplicar o novo estilo, que é um azul um pouco diferente e não tem sublinhado. Beleza? Só que a gente agora está com os estilos certos, mas não com o comando certo para o hiperlink. Olha só. Se eu venho aqui na minha aba de hiperlinks, eu tenho esses hiperlinks aqui que sempre são meio furados. Então, esses links que já foram previamente criados do Word. Eu geralmente apago tudo e faço novamente. Vou selecionar o texto que eu quero criar o hiperlink, vou vir aqui no mais e vincular nessa janela do hiperlink, eu vou escolher a opção vincular a e-mail. E ele vai criar um envio de e-mail, eu já estou com o estilo correto aqui, eu vou dar o OK, e aí ele já atribui direitinho aqui, eu já sei qual link que está ele enviando um e-mail. Vou fazer isso para todos os outros. Como ele já está configurado, ele provavelmente você só vai ter que dar o OK aqui quando você selecionar o mais aqui. Beleza, título e autores formatados, agora a gente vai entrar no texto. Então a gente olhando lá no nosso checklist, só para você saber, esse nosso checklist em PDF, ele é interativo, então você pode ir marcando aqui para saber o que ainda falta fazer, o que precisa fazer. Limpar texto desnecessário, a gente quase não teve texto desnecessário, né? Isso geralmente acontece quando você tem todo o arquivo do livro em um único documento do Word, né? E aí você tem que excluir aquelas partes pré-textuais e tudo que não faz parte do arquivo do livro em si, ou daquele capítulo que você está diagramando. Então, beleza, marcamos aqui, criar e atribuir página mestre do capítulo. Agora aqui é onde a gente vai criar as páginas mestre do capítulo. Eu tenho a minha página capitular aqui, que ela já está mais ou menos formatada. Perceba que a gente está com um erro aqui embaixo, ó, essa bolinha vermelha, e aqui também nessa caixinha esse maisinho vermelho aqui, porque o texto veio até aqui e está interrompido. Então eu preciso refluir o resto do texto do capítulo que a gente vai fazer nas 2 páginas sequentes, que vão fazer um refluxo automático e criar as novas páginas necessárias. Mas as minhas 2 páginas aqui estão formatadas ainda com a página mestre do grid. Eu preciso transformar isso aqui no meu artigo 1. Para eu fazer isso, a primeira coisa eu tenho que personalizar os cabeços, principalmente. Então eu estou aqui, ó, essa é a estrutura. Eu tenho as caixas de texto, eu tenho aqui o lugar onde vai os números da página. Do lado da página par eu tenho o título da obra. E do lado ímpar eu tenho o título do artigo. E aqui onde eu vou precisar colocar, os números da página vão ser feitos automaticamente. E aqui no título do artigo eu preciso colocar o título do artigo que eu estou diagramando. Primeira coisa, pego esse textinho aqui, deleto ele e venho em referências cruzadas. Lá no painel referências cruzadas, eu vou abrir para criar uma nova referência cruzada. O que isso vai fazer? Eu vou pegar o título do livro, que é o que precisa aparecer aqui,
Vou pegar o estilo dele e vou atribuir para ele aparecer aqui. Isso vai ser muito bom porque vai criar uma linkagem e também vai evitar que haja erro de digitação. Então eu vou no estilo de título, que é título 1. E ele aparece aqui, ó, é o único que está aqui, porque é o único artigo que a gente tem nesse arquivo. Se tivessem mais artigos, ia aparecer mais títulos aqui. Então eu atribuí aqui produção de biodiesel. Uma coisa importante aqui, ó, você está vendo que ele apareceu entre páginas on page 21, que é o formato da minha referência cruzada. Eu preciso mudar esse formato aqui para full paragraph, que ele vai mostrar apenas o conteúdo do parágrafo, que é só isso que a gente precisa. Pode perceber aqui que eles apareceu o texto sem nenhum outro tipo de formatação, então eu dou OK. Beleza, já personalizei a minha página mestra do artigo, que no caso, quando eu for criar novos artigos, novos capítulos, eu vou clicar com o botão direito, vou vir duplicar página mestra. Quando eu duplicar essa página mestra, vai aparecer aqui a página mestra. Eu vou precisar alterar o nome para me organizar aqui e fazer basicamente o mesmo processo. Vou vir com o botão direito e venho aqui, ó, opções da página mestra. O prefixo, vamos supor que é o artigo 2, então o prefixo vai ser A2 e aqui artigo 2. Então, ok, beleza, criei a minha página mestra para o próximo artigo e aí eu vou vir aqui dentro dela com 2 cliques e vou fazer o mesmo processo. Vou deletar o texto que está lá, que é o do título do outro artigo, e vou vir adicionar uma referência cruzada para esse novo artigo, beleza? Mas no nosso caso aqui, a gente só está com o artigo 1, então já vou direto para o texto, olha só. Então, eu voltei para minha dupla de páginas, que ainda está com estilo, com a página mestra de grid. Eu vou precisar alterar ela, então eu seleciono, é importante lembrar disso, seleciona as páginas que você precisa alterar, clica com o botão direito, aplicar página mestra a páginas, e aí eu vou selecionar artigo 1, ele vai aplicar a página. Então já está aqui a numeração de página automática, o cabeço que eu coloquei e tudo fluindo da melhor maneira possível. O que eu preciso fazer agora? Encadear o texto da página capitular com as páginas da seção. Diferente das caixas de texto da capitular, que vêm travadas, as das páginas do artigo já vêm destravadas, prontas para ser usadas, e elas vão refluir o texto automaticamente. Então aqui com o grid não dava para ver, mas elas estão aqui. Eu poderia digitar um texto qualquer aqui, enfim, mas eu quero simplesmente pegar o texto que está reprimido aqui e refluir ele nessa página. Então eu vou selecionar o mais e vou simplesmente clicar na caixa de texto da página seguinte e o texto vai refluir automaticamente. Percebe que ele criou até a página 32 aqui, o texto foi refluindo. Então a gente vai caminhar junto aqui na diagramação. Vamos dar uma olhada lá no checklist que encadear o texto, beleza. Buscar e substituir itálicos. Isso aqui é muito importante. Então o Word, o que acontece? Existem muitas formatações itálicas no meio do texto. Essas formatações foram feitas lá no Word. E agora eu vou reformatar o texto ou adequar a formatação aqui. Quando eu faço isso de uma maneira direta, todos os itálicos que tem no texto eles se perdem. Então a gente precisa preservar os itálicos, senão a gente vai ter que ficar olhando o arquivo original e fazendo os itálicos um por um. Que é, por exemplo, olha só, essa ocorrência aqui, tchau. Enfim, várias ocorrências de itálico no texto. O que eu vou fazer? Vou fazer uma busca. Ctrl F. O que eu quero fazer? Vou fazer uma busca de texto. Vou localizar. Vou vir aqui nessa lupinha aqui para localizar formato. Formato básico de caractere. Estilo de fonte. Digito um I aqui e vai aparecer itálico. Vou buscar todas as ocorrências de formatação itálico no texto. E vou alterar formato aqui, bem na lupinha, estilo de caractere e itálico. Tá vendo aqui que é um itálico com I minúsculo. O que ele vai fazer? Tudo que tiver formatado como itálico, ele vai transformar num estilo de caractere itálico, que aí vai garantir que mesmo que eu formate o parágrafo, os itálicos vão permanecer no lugar. E aí eu posso dar aqui um alterar tudo e dou um OK. Eu posso depois, para usar recorrentemente, salvar essa consulta, né? Buscar itálico ou qualquer coisa assim. E aí eu posso abrir aqui, ó,
no meu painel de consultas e ela vai estar aqui. Então, não preciso fazer esse processo aqui, eu posso já só refazer a mesma consulta que eu já tinha feito anteriormente. Beleza? Então, vamos aqui para o texto. Então, a gente já começa aqui diagramando. Bom, aqui o texto está normal, bem tranquilo, organizado. E aí a gente se depara aqui com a primeira figura. E a gente vai ver como diagramar. Aqui no nosso checklist, formatar o capítulo. Beleza, a gente está nessa fase aqui. Vamos lá, vamos pegar essa figura aqui e formatá-la da maneira correta. O que a gente faz com as figuras? Sempre tentar fazer com que elas usem a largura total das nossas margens aqui. Não fique assim, ou centralizada, a gente sempre tentar fazer isso porque fica mais elegante, fica mais interessante. Vocês podem ver aqui que essa figura está nesse parágrafo aqui. Tem uma tabulação a mais aqui, já tirei. Como é que é a forma correta da gente formatar uma imagem aqui? Primeira coisa, seleciona a imagem e vem aqui no estilo de objeto e atribua o estilo objeto. Ela já vai me dar um alinhamento aqui dentro ela já vai me dar um alinhamento aqui dentro da caixa de texto. Nosso padrão aqui é o título da imagem vem antes, então vou recortar isso aqui, vou colocar em cima o estilo, vou colocar em cima o título da figura e a fonte embaixo. Essa fonte está com a formatação errada, mas está com o nome de estilo certo. Só dou um Alt, objeto, descrição, beleza, ele já consertou a formatação. E aí aqui agora eu vou ajustar o tamanho dessa imagem, né? A minha coluna aqui, olha só, 145 milímetros. Então eu já vou digitar aqui com a proporção preservada, 145 milímetros. Beleza. E depois eu venho aqui e adequo, preencho o quadro com aquilo que eu precisava. Tá aí já a primeira figura. Como essa figura está meio solta aqui no ar, né, é bom a gente colocar uma borda nela. Então o que eu vou fazer? Ao invés de adicionar o estilo objeto, vou adicionar o estilo objeto borda, e ele já vai deixar essa bordinha que a gente já configurou previamente para esse texto, beleza? Bom, aí a gente chegou nessa parte do texto aqui, olha só, aqui também tem um problema. Ele marcou itálico, mas é só um título. É um título de nível 4. É um título de nível 4. Olha só, isso aqui é título de nível 2, título de nível 3 e ainda tem... Aqui já começa o nível 4. Bom, ele está aplicando em lugar errado. A gente usa a fonte Gotham, né, para os títulos aqui nessa obra. A fonte Gotham, ela não possui o itálico. Então, ela vai dar um problema de configuração aqui, né, porque ela não possui itálico direto. Seria regular itálico, ou então book italic. Enfim, ela não tem. E aí sempre vai ser um erro se a gente deixar itálico simplesmente. Então, eu vou retirar o estilo itálico e vou segurar o Alt aqui para aplicar corretamente o título 4. Aqui da mesma maneira. Alt e elimina o estilo de caractere itálico. Deletar esse tab. E a gente chega nas equações. Aqui, por incrível que pareça, a equação veio como uma imagem, como um vetor. A gente sempre tem vários problemas com equação, mas eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer isso de uma maneira mais interessante quando a equação não vem. Quando a equação está lá no Word e a gente precisa usar ela e a gente não tem. Primeira coisa, deleta essa equação aqui, coloca o numeral de identificação da equação entre parênteses e eu vou deletar aqui só para... Vai ser a mesma coisa no final, mas só para a gente entender aqui qual que é o processo. Então, beleza. Olha só, vamos voltar lá no Word. Eu tenho essa equação complexa aqui, que na verdade ela não está configurada como uma equação do Word, ela já está com um vetor aqui, uma imagem. Ela é um vetor. Mas isso vai funcionar com qualquer equação, tá? Se tiver uma equação própria do Word aqui,
que você vai fazer? Bom, você vai vir aqui na equação, vai dar um Ctrl C. Isso vale para qualquer tipo de gráfico, só imagens, tipo uma foto que não é necessário, que você pode pegar ela direto. Mas todas as imagens que forem vetoriais, que tiverem texto, gráficos e tudo mais, com exceção quando você já percebe, por exemplo, isso daqui poderia ser um vetor, mas a gente já percebe aqui que ela é um JPEG, ela é uma imagem, então nem precisa de muito drama, não. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui, vou dar um Ctrl C, e essa é uma gambiarrinha, mas que funciona muito bem. Eu venho aqui no PowerPoint, abro o PowerPoint, limpo aqui e tal, só para você usar, e dou um Ctrl V para colar aqui. Olha só, ele colou a minha equação bem aqui. E agora, com ela aqui dentro do PowerPoint, tudo que eu preciso fazer é dar um outro Ctrl C, e aí eu vou lá no InDesign e dou um Ctrl V. E aí a minha imagem vai vir bonitamente e como vetor. Olha só, se eu botar aqui visualização de impressão, eu percebo que eu não perdi nada de resolução nela. Então eu posso fazer esse processo para todas as equações e gráficos que eu tiver, que eu perceber que são vetores, que são editáveis no Word. Aqui, a gente tem um estilo próprio para a equação. Lembrando que eu não estou formatando o texto, porque, como eu expliquei para vocês, o arquivo que a gente está usando já estava previamente formatado. Então, ele já está como texto, mas pode ser que você pegue um arquivo bem zoado, que você vai ter que vir atribuindo o estilo correto para cada parágrafo do texto, que não é o nosso caso aqui. Mas aqui, em equação, eu tenho um estilo próprio para isso, chamado equação. Então, vou com o Alt segurado para já limpar. Vou selecionar a opção equação. Olha só, ele já veio para o canto aqui e formatou bonitamente o meu parágrafo. Vou deletar essas linhas aqui que não interessam. No caso de equação, eu não preciso fazer nada, posso deletar tudo e simplesmente o que eu tenho que fazer é selecionar essa imagem da equação e vir aqui no painel de estilos de objeto e achar o estilo homônimo equação. E aí, quando eu clicar nele, ele já vai formatar no centro, que é a formatação correta, né? A equação vem aqui no centro, com os espaçamentos que já vem aqui do parágrafo, então não preciso criar nenhum espaço entre o identificador da equação e a equação. O estilo de objeto já faz isso automaticamente. Aqui uma equação também, que poderia ter sido feita no mesmo processo, mas o Word já conseguiu importar aqui. Deixa eu voltar para o modo de visualização aqui. Deleto esses enteres, retiro a palavra da equação, coloco 2 entre parênteses e atribuo o estilo equação. Depois, clico fora, seleciono apenas a imagem da equação e venho no estilo equação aqui no painel. Beleza, já atribuí essas duas equações. Agora aqui eu tenho um outro caso. A questão aqui é o seguinte. Eu tenho equações, mas elas vieram como texto. Isso pode acontecer também. A gente vai usar elementos parecidos, mas é um pouco diferente. Olha só, tá com esse monte de espaço aqui, porque isso deveria estar alinhado. Vamos já alinhar, né? Colocar o estilo correto. Vou vir aqui no estilo equação. Beleza. O que aconteceu? Ele formatou todo o texto igual para ficar apenas a identificação da equação. Aí, como é que eu faço isso? É muito simples. Eu vou selecionar todo o texto da minha equação. Vou clicar aqui nesse estilo de caractere math e aí ele vai atribuir a formatação de equação com uma fonte que tem todos os símbolos de maneira bem tranquila. E aí, esses espacinhos aqui, que é o separador entre a identificação da equação e a equação em si, eu vou deletar todos esses espaços e vou dar um Shift Tab, que ele vai dar uma única tabulação que vai formatar automaticamente essa diferença de espaço entre o identificador e a equação. E aí aqui eu posso deletar esses espaços a mais e fazer o mesmo processo com as outras equações. Vou pegar as duas equações, vou atribuir o estilo equação, vou deletar os espaços, substituir por um Shift Tab, vou deletar a palavra equação, vou selecionar só a equação em si e aplicar o estilo math.
O mesmo vale para a próxima equação. Seleciono os espaços, dou um Shift Tab, substituo pela tabulação, excluo a palavra equação, seleciono a equação em si e aplico o estilo Math. Bom, vamos prosseguir aqui com a nossa diagramação. Aqui, resultados e discussões. Aqui a gente tem uma nova imagem. Olha só como ela está distorcida. Isso aqui é uma coisa sempre importante verificar. Sempre que você achar que a imagem está distorcida, você vai fazer duas coisas. Primeira coisa, preencher o quadro proporcionalmente. E depois ajustar quadro ao conteúdo. Aí você vai ter a imagem como ela deve ser. A gente vai pegar aqui e aplicar o estilo objeto para ela ficar posicionada bonitinho na página. Vamos atribuir aqui 145 milímetros, que é o tamanho máximo da coluna. Vamos preencher novamente. E aqui nesse caso, ele tinha feito a distorção para poder eliminar essas partes aqui do navegador que está aparecendo. Deixar aparecendo só o que interessa mesmo. O que a gente vai fazer aqui, vou eliminar essas partes. Também podemos eliminar isso daqui e eliminar isso daqui. Bom, eu eliminei tudo que eu quero. Minha imagem está proporcional exatamente como eu quero, mas ela não está no tamanho que eu quero que ela fique. Percebe que está faltando esse espaçamento aqui. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, e travar o ajuste automático. Agora eu posso simplesmente redimensionar essa imagem, que ela vai acompanhar a redimensão que eu fiz, e não vou redimensionar somente a caixa e a imagem de fundo. Perceba aqui, ó, essa linha laranjada é a imagem em si, e o quadro da imagem é esse daqui. Agora os dois estão vinculados, eu posso trabalhar com eles juntos. Sempre que eu mexer em um agora, vai mexer no outro também. Bom, aqui eu vou fazer aquele processo, o nome da figura vem antes, figura em cima, certo? Objeto título, e essa fonte aqui está incorreta, vou com auto selecionado objeto descrição. Temos um itálico sobrando aqui, vamos remover. Bom, aí agora a gente vai começar esses processos de ajuste. Perceba que o texto aqui ficou bem espremido para poder caber, e a gente vai fazendo esses ajustes na imagem. Primeira coisa que eu vou fazer, olha só, tá muito espaço aqui dessas equações. Vou eliminar o espaço depois aqui, 0. Olha, já subiu meu texto aqui. Vou também eliminar o espaço desse aqui, porque está acumulando espaço. Ó, eu já consegui subir essa imagem para cá. Bom, agora vamos para essa próxima imagem aqui. Olha só, é uma imagem que está quase cabendo aqui, mas a caixa de texto é de um tamanho diferente do que a gente está querendo, né? Vamos já aplicar o estilo objeto para a gente ver como que ela vai se alinhar aqui. Uma coisa muito importante que eu estou esquecendo. Também precisamos colocar o estilo objeto no parágrafo onde está a imagem, para ela ficar sempre formatada corretamente. Ó, a gente estava com um espaço a mais ali que a gente não estava prevendo. Aqui eu vou aumentar essa caixa de texto e vir aqui na opção centralizar conteúdo. Aí vai ficar centralizado, mas com essa caixa de texto estendida. Vamos subir o título da figura. Formata a fonte, tem um itálico sobrando, remove. Bom, e aí você vai avaliando, tá? Dentro do que você vai formatando, se você precisa de borda ou não. Então aqui com borda, aqui sem borda. Geralmente quando fica flutuando assim, é bom colocar uma borda, tá? Mas eu não vou mexer com isso agora não. Quando você estiver diagramando, você pode ir verificando e tal, a melhor forma de usar isso. Bom, chegamos numa tabela. Como que a gente trabalha as tabelas? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que a gente está. Olha só, primeira coisa, o título, né? Aqui está mais ou menos formatado, tá? A gente tem essa linha anterior aqui, realmente está correta. Só que o título da tabela está correto e o resto do nome não. E não é com esse traço, né? Eu faço isso com um único estilo, que é esse tabela título 1. Para formatar tanto o número da tabela quanto o título dela em si. Então, o que eu vou fazer? Sempre que eu tenho uma tabela assim separada por traço, vou pegar, simplesmente o que eu preciso fazer é eliminar os espaços e o traço e dar um Shift Enter, que é uma quebra de linha forçada. O que esse estilo está configurado para fazer? Sempre que tiver uma quebra de linha forçada, ele vai formatar como bold a parte após a quebra de linha. E aí é a formatação que a gente quer para o título da tabela. Então, eu só preciso formatar tanto o número da tabela como o título
com o formato tabela título 1 e dá essa quebra de linha, e aí o texto já está formatado. E aí depois percebe que esse texto não está dentro da tabela. A tabela começa mesmo só a partir aqui de baixo, desse ácidos graxos aqui. Primeira coisa, seleciona a tabela e vem aqui no estilo, né? E aí a gente vai sempre observar isso daqui. Se eu estiver trabalhando com uma tabela, eu vou usar o estilo de tabela, tabela. Se eu estiver trabalhando com um quadro, o estilo de tabela, quadro. No nosso caso é uma tabela, aplico ele. Qual que é o segredo para formatar tabelas aqui? O importante é sempre deixar ela o mais limpa possível, mais com as formatações automáticas. Por que eu estou falando isso? Porque o Word sempre insiste mesmo quando eu aplico essa formatação na tabela inteira, ele vai insistir em manter configurações que eu não queria para lá. Então eu venho nesse painel aqui de cima, ó, no estilo de célula, então aqui, estilo de célula, clicando nesses 3 tracinhos aqui e vou limpar substituições. É a mesma coisa que a gente faz para os estilos de parágrafo ou caractere, só que para as células da tabela. Ele vai, ó, já deu uma limpada aqui em algumas coisas, e também é sempre bom vir aqui, ó, em estilos de parágrafo e limpar substituições. Aí ele limpou tudo, eu estou com a tabela com a formatação exatamente como é para ser. É óbvio que eventualmente vou precisar fazer adaptações, mas basicamente é isso. Olha só, a primeira coisa que eu já vi aqui, a gente já vai ter que adaptar. Os títulos aqui da tabela, os subtítulos no caso, eles ficaram com a mesma formatação do que a tabela inteira. Eles têm uma formatação diferente. Então, o que eu vou fazer? Sempre que eu perceber que eu tenho uma primeira linha de cabeçalho dessa tabela, eu vou ter que pegar essa linha, clicar, selecionar ela, botão direito e converter em linhas de cabeçalho. E aí ele já está configurado para automaticamente pegar a formatação das linhas de cabeçalho. Nesse caso aqui, voltar para a gente ver as linhas, né? Como eu falei, a gente sempre usar o máximo da largura da coluna para formatar tabelas e figuras. E aqui, como eu estou bem espaçado, eu não tenho muito trabalho para fazer com essa tabela, eu posso simplesmente selecionar qualquer uma das linhas, mas selecionando todas as colunas, vou clicar com o botão direito e distribuir colunas uniformemente. Olha só, ele já me deu um problema aqui, porque se eu fizer isso, os valores de referência aqui vão ficar com essa porcentagem para baixo. Então, o que eu vou fazer? Vou diminuir só um pouquinho a largura das outras 2 colunas e vou aumentar a largura só da última. Beleza, já estruturei. E aí você vai ver aqui como é que ficou a estrutura final da tabela. Olha só. É sempre importante ter o título alinhado com o conteúdo. Então tá aqui alinhado à esquerda, à direita, né? Tabelas é alinhada à direita. E aqui também alinhada à direita. Só que esse título aqui, como ele está automaticamente todos vão ser alinhados à direita. Mas ele é o primeiro da tabela e os primeiros itens da tabela, que geralmente são as referências dos dados, eles são alinhados à esquerda. Então eu vou precisar pegar essa primeira célula do cabeçalho da tabela e vou alinhar como quadro título 2, que é a formatação que a gente usa nos títulos 2 do quadro, mas que nesse caso aqui a gente vai usar só a formatação do parágrafo e não da célula da tabela inteira, só o parágrafo como quadro título 2, e ele vai alinhar aqui do jeito certo, bonitinho. Outro problema, né? A primeira coisa que essa legenda, de novo, está com a formatação errada, objeto descrição, dou um Alt, vai formatação correta. Olha só, um perigo que a gente tem é da gente terminar a tabela, ela tem essa alternância entre branco e cinza clarinho para fazer a distinção das linhas, e aí pode ser que ela termine numa linha branca, e aí você não tem o fim da tabela, né? Então a gente precisa formatar essas células aqui para a gente criar uma distinção entre o fim da tabela e o restante do texto embaixo. Então, o que a gente faz? Quando a última linha da tabela for branca, eu seleciono ela e venho aqui nos estilos de célula, ou aqui, né, nesse painel aqui, ou lá em cima no controle, e atribuo
esse estilo aqui, ó, linha final. E ele basicamente vai apenas adicionar uma pequena linha embaixo para marcar o final da tabela. Bom, tendo feito isso aqui, a gente já tem um novo desafio à frente. O que acontece? Às vezes a gente vai ter figuras no meio do texto como essa, que são extremamente verticais. Para a gente poder fazer aquilo que a gente quer ajustar a largura da imagem, a largura da coluna, a gente teria uma imagem absolutamente gigantesca. Deixa eu só formatar aqui para vocês terem uma ideia, né? Como objeto e vou ajustar aqui para a gente, olha só, ter uma imagem gigantesca e a gente teria muito problema para refluir esse texto em volta. Então, quando esse tipo de situação acontecer, qual que é uma boa solução? O que eu vou fazer? A ideia é a gente colocar como uma coluna e colocar o texto para continuar sendo escrito e contornar essa imagem. E aí eu não preciso necessariamente colocar elas no meio do texto sem nada em volta, enfim, ficar esse vácuo aí no meio do texto. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, vou dar um Ctrl X e vou tirar essa imagem para fora da minha caixa de texto. Vou vir aqui e vou criar uma nova caixa de texto. Tá aqui a caixa de texto, eu também vou copiar a legenda dela para fora e vou trazer para essa caixa de texto que eu criei. Vou pegar a minha figura, vou dar um outro Ctrl X e vou colar entre as duas a minha imagem. Toda a legenda dessa figura e a figura em si estão nessa nova caixa de texto. O que eu vou fazer com essa caixa de texto? Vou vir aqui e vou atribuir para ela o estilo objeto coluna. O que eu fiz com ela? Primeiro, eu atribuí esse valor da largura aqui, ó, de 70 milímetros, que é o valor da coluna que a gente tem no grid inicialmente. E aí a gente já tem um parâmetro bacana para trabalhar. Para a gente não trabalhar com uma largura de imagem também de qualquer jeito, a gente tem uma coluna básica ali que vai dar um bom refluxo para o texto que vai aparecer do lado, né? Eu não sei se já deu para você entender qual é a lógica aqui. Deixa eu formatar essa imagem aqui para ela entrar para dentro da caixa de texto como objeto, beleza. Mas a ideia é eu crio essa caixa de texto e coloco ela aqui dentro. Você percebe que a minha imagem vai ficar aqui desse lado e o meu texto vai refluir aqui do outro lado. O que vai ficar uma formatação mais agradável do que simplesmente a imagem solta aí no meio do texto. Então, vou pegar aqui a imagem e agora eu vou formatar. Ela vai precisar de ficar então com uma largura de 70 milímetros. Vou ajustar aqui. Eu tenho o meu título antes e eu tenho a minha fonte depois. E aí eu ajusto, dou 2 cliques na borda inferior da imagem, da caixa de texto, para a caixa de texto ficar exatamente do tamanho do conteúdo que está dentro dela, não ficar sobrando nada em nenhum lugar. E aí eu vou ajustar essa caixa de texto aqui dentro do texto para ela ficar alinhada com o meu texto posterior ao meu último conteúdo, que seria essa tabela aí. Basicamente é isso. E aí, isso aqui também, que às vezes você vai querer mexer na caixa de texto e você clica em cima da imagem, você vai mexer só na imagem. Então tem que ficar atento aí. Cliquei na imagem, eu estou mexendo só na imagem. Cliquei para fora dela aqui, eu estou nessa caixa de texto que inclui a imagem. Aqui ficou meio estranho aqui esse texto sobrando para fora e logo depois já começa uma tabela. Então, às vezes a gente vai ter que fazer alguns ajustes aqui para esse texto ficar harmônico junto com a imagem. Nesse caso aqui, eu acho que a melhor saída é a gente esticar essa caixa de texto e tentar ampliar um pouco essa imagem para ela ficar maior. Mas eu estou querendo dizer que a gente poderia ter que fazer ajustes nesse espaço em volta. Tá vendo que ela criou um espaço em volta? Tá vendo que ela criou um espaço em volta, que é o espaço entre a imagem e o texto que é para ficar. Então ele está em todas as direções, de modo que eu posso usar essa caixa de texto em qualquer uma das bordas aqui da minha mancha gráfica. Eu estou aqui com essa opção da quebra de texto em torno da caixa de texto. Se eu segurar o Alt e clicar, ele vai me dar as opções. Então eu poderia, por exemplo, eliminar o espaço embaixo. Isso, na maioria dos casos, iria fazer com que o texto, deixa eu só exagerar aqui, tá vendo? Ó, ele não mais
cria um espaço entre a imagem e o texto. Ele já puxou o texto para cá de volta. Mas não é isso que a gente vai fazer aqui. Nesse caso aqui, a melhor solução é a gente tentar trabalhar melhor essa imagem aqui. Puxar isso até aqui embaixo e trabalhar a imagem de maneira que a gente joga essa tabela para a próxima página. O que eu vou fazer aqui? Vou ampliar, então eu cliquei na imagem, vou ampliar o quadro da imagem e depois vou clicar no centro dela para reajustar essa imagem dentro do meu espaço aqui que eu tenho para ela aparecer. Ó, perdi aqui o final do texto da legenda, eu tenho que aumentar a caixa de texto, agora eu posso dar um duplo clique. Na verdade eu quero que ela fique alinhada aqui bem no finalzinho, então eu preciso aumentar ainda mais essa imagem aqui. Percebe que eu estou mexendo na caixa de texto, eu estou com essa área toda vaga aqui, vou ter que preencher ela ainda. Aqui já está mais ou menos bom. Então vamos continuar aqui a diagramação do texto. Olha só, uma tabela novamente, ela já está previamente formatada com a tabela título 1, então tudo que eu preciso fazer é eliminar os espaços e o traço, dar um Shift Enter, formatou o número e o título da tabela. Agora eu vou pegar a tabela em si, selecioná-la toda, aplicar o estilo de tabela, e agora vou nos estilos de célula e vou limpar. Limpei os estilos de célula e também vou limpar os estilos de parágrafo. Pego a linha de cabeçalho, seleciono ela toda, botão direito, converter em linhas de cabeçalho, formatou como linha de cabeçalho. Pego a primeira coluna da linha de cabeçalho e aplico o estilo quadro título 2 para ele alinhar à esquerda junto com os dados chamados aqui da tabela. Então, aí você estica aqui a coluna para chegar na dimensão das margens, seleciona as 3 colunas, como eu falei, esse é um outro caso de que não faz tanta diferença a largura das colunas, então a gente pode distribuir as colunas uniformemente. Beleza? Mais uma formatação de imagem, deleta esse aqui, estou formatando o parágrafo, tá? Parágrafo como objeto, dou um clique fora, seleciono a imagem e formato como objeto, seleciono o título, excluo esse espaço antes aqui, na verdade recorto, né? Colo ele aqui, arrumo a formatação da descrição, beleza, aqui eu posso ajustar 145, ajustei. A vantagem dessas imagens é justamente essa, de que a gente pode não ajustar o texto à imagem, né? Mas ajustar a imagem ao texto. Então vou dar uma diminuída aqui bem drástica, só para a gente ver como é que fica, o quanto de texto que a gente vai precisar cortar aqui, para a imagem ficar no seu tamanho ideal. E aí eu vou ajustando aqui, ó, desmarca a caixa de proporção e vai aumentando aqui para ir até quando cabe. 72 aqui é o limite. Então eu vou pegar essa imagem depois e ajustar aqui. Vou ajustar aqui a largura primeiro para aparecer o melhor possível. Beleza, formatada a imagem. Essa fonte aqui também precisa de ajuste. Não. Beleza, formatada a imagem. Vamos continuar aqui. Temos mais uma tabela pela frente. Tabela título 1, só que está distorcido. Com Alt segurado para formatar. Deleta os espaços e o traço, dá o Shift Enter, seleciona a tabela, aplica o estilo de tabela, limpa as substituições das células, limpa as substituições dos parágrafos. Seleciona a primeira linha, botão direito, converter em linha de cabeçalho, seleciona a primeira célula, tabela, o quadro, título 2, só que tá faltando o texto. Aqui a gente vai ter que fazer um ajuste mais manual, tá vendo? Das colunas, porque essa coluna é bem maior do que as outras, de maneira a gente tentar ao máximo ficar apenas uma linha, né? Cada célula. Beleza, deu exatamente aqui. Bom, aqui a gente tem mais texto, tá tudo correto. Vamos caminhar para o fim aqui para as referências, tá bom? Vamos fingir que o texto aqui tá bem diagramadinho, tudo certo. E a gente chega nas referências. Referências, a gente já pode dar um pulo do gato aqui, ó. Geralmente você vai ter muito problema assim de fonte que não está encontrando. Então o que você faz? Pega a primeira referência, vai até a última e seleciona tudo. Aí você já vem aqui no estilo de parágrafo, referências. Se não tiver aplicado, aplica e com a tecla Alt segurada você clica e aí ele já vai limpar totalmente, soltar o estilo referências e os itálicos previamente estabelecidos pelos estilos de caractere, beleza? Bom, as referências têm uma particularidade, né? A gente faz em 2 colunas aqui. E como que a gente faz isso acontecer? Tudo que a gente precisa fazer é formatar a caixa de texto. Ela está aqui formatada com estilo de objeto texto. A gente vai colocar o estilo de
objeto referências. Olha só, uma coisa bem interessante é que a parte de cima de texto, você vai perceber que ela continua em coluna única e só as referências formataram, que ela já está configurada para isso. Então as referências vão se formatar em duas colunas. Quando eu estou com o estilo referências aplicado ao objeto aqui da caixa de texto, e o resto vai ficar em coluna única. E aqui a mesma coisa, vou aplicar referências e aí a gente vai formatando. Vou tentar achar aqui só uma ocorrência para a gente fazer rapidamente, olha só. Bom, e aí aqui nas referências a gente só vai ter que ficar observando bem as órfãs e as viúvas aqui, ó. No caso sobrou essa linha aqui, então eu tenho que fazer ajuste aqui para essa linha subir para a coluna anterior. Vamos ver aqui se a gente mexe na entrelinha já é suficiente. Que aqui eu subi uma indesejada, né? Mas aqui eu já tenho bastante texto que eu posso tentar descer isso. Agora ficou bem ajustado. Então tem que ir fazendo esse jogo de subir e descer o texto para as colunas ficarem uniformes. Bom, aqui tinha um restinho de texto, mas ele já subiu com as mudanças que a gente fez aqui. Então, eu já posso pegar esse quadro aqui e formatar como referências final, que ele vai subir e ficar mais ajustado do que aquele expandido que fica quando o texto está justificado. Bom, aí você vai fazendo os ajustes e ver o que funciona mais. Mas basicamente é isso. Ao final, se eu terminei numa página ímpar, eu tenho que terminar sempre numa página par. Então eu vou ter que ter nesse capítulo uma página par em branco, porque o capítulo seguinte sempre começa na página ímpar. Então aqui ficou com a formatação e com a caixa de texto do artigo 1, mas ela tem que ser totalmente branca. Então a primeira coisa, eu vou clicar nela com o botão direito, aplicar página mestre, e vou selecionar nenhum. Beleza, por fim, sobrou uma caixa de texto aqui, eu deleto. E é isso, está formatado, diagramado o artigo, beleza? Qualquer coisa, estamos aí, valeu!